Conversas à espera de acontecer. Um podcast de João Silva. Aqui vamos falar de tudo, até de como tirar o rabo do sofá. Venham daí, pessoal. Olá, boa tarde. Temos aqui connosco hoje uma pessoa, posso dizer, fantástica ou não? Podes. Então vá, apresenta-te. Apesar de ser uma alcunha que foi posta há alguns anos atrás, podemos considerar que sim, pá, tem de ser essa pessoa. Ok. Tem de ser essa pessoa. E- Isso vem dos meus tempos de um trabalho antigo, quando eu estava na tropa, quando eu estava na Força Aérea, mas se calhar não vale a pena a gente alongar bem essa parte. Mas pronto, vem daí. Pá, foi uma coisa que foi ficando e hoje em dia acho que se adequa bem àquilo que eu tento ser e àquilo que eu tento que as pessoas sintam. Isto, para quem não sabe, o teu nome é João Fantástico, não é? Ou, não, ou o Fantástico é... É alcunha. É alcunha? É alcunha. Ok. Eh, Eu conheci-te a achar que o nome era mesmo Fantástico. Yeah. Mas sim, Ok. passamos por aí. O meu nome é João Veríssimo, Ok, mas passamos por aí. Passamos por a parte do fantástico. ok. No caso, é engraçado, começas logo derrompante e é essa a imagem que eu tenho de ti. Alguém que entra, que não pede licença. Tu Chega, entra, pontapé na porta e sim, vamos. é exatamente essa a imagem. Portanto, eu calculo que isso seja exatamente a tua personalidade Sim. ou depois és uma pessoa muito mais soft no resto da tua vida. Isto depende de várias coisas, mas ehm, normalmente se for um habitat, m- mesmo que seja com pessoas desconhecidas, mas que seja o meu habitat, é pontapé na porta, cheguei, estamos aqui. Ok. Se for um habitat que seja desconhecido para mim, com pessoas conhecidas ou com pessoas conhecidas e desconhecidas, já sou um bocadinho mais reservado. Mas de resto, pá, se for o meu habitat, se for o meu mundo, é pontapé na porta, quem está e a gente tratamos assim. E isso é engraçado e eu começo por falar da personalidade porque eu acho que isso é o que sai mais quando se ouve falar de ti. Porque eu acho que aqui não há meios termos e isto tem relevância aqui para a conversa, que é tu ou és idolatrado ou és aliado. Portanto, não há aqui um meio termo de forma relativizando, não é? Estamos a Uhum, falar aqui em relação à certo? corrida, isto porque eu tenho o feedback dos dois lados, por assim dizer. Ou seja, tens por um lado pessoas para as quais serves de inspiração, de forma pura e dura, que inclusive até tem o teu treinador ou algo parecido, ou que já tenha sido, mas pelo menos que era o teu Sim. treinador, e depois tens se calhar pessoas que não lidam muito bem com o facto de seres muito frontal. Como é que isso transparece para a corrida? Epá, ah, vamos, Ou será que isso vem da corrida para cá? Não. Pá, é um bocado a minha forma de estar, mas é muito difícil haver alguém que tenta algum tipo de relação comigo que não se dá comigo. É mesmo muito difícil, muito difícil. Mas porque tu Todas as tentas ir ao pessoas. encontro da pessoa ou porque. Não, mesmo que seja uma coisa de. Eu não digo que não gosto de ninguém só porque sim. Uhum. Eu não digo que não gosto de ti só porque sim. Eu tenho que ter uma razão para não gostar de alguma coisa que tu faças ou assim. Eu chego e tento conhecer a pessoa. Se a pessoa não se quiser mostrar a mim, epá, azar o dela. Mas eu nunca vou fechar a porta a essa pessoa. Essa pessoa é que tem que depois tem que procurar conhecer a minha pessoa. Logo, daí há muita gente que pensa que eu sou uma pessoa completamente horrível, que há muita gente que pensa, mas 90% das pessoas que pensam isso não me conhecem. Nunca falaram para mim. Falam com outras pessoas que por alguma razão não querem gostar de mim e chegam a esse patamar. Mas conheço já muita gente que depois de quererem abrir essa porta, de quererem vir falar comigo, mudaram completamente a opinião isso reflete um bocado na minha vida. Há muita gente que gosta, há muita gente que não gosta, há muita gente que pensa que não gosta e a gente ficamos assim naquele patamar que é como é que é possível as pessoas não gostarem de mim e cada vez mais haver pessoas que me procuram para trabalhar, para eu fazer trabalhos para as pessoas, para eu fazer eventos para as pessoas, para eu fazer as coisas para as pessoas. Como é que é possível a gente estarmos num mundo em que não gosto daquela pessoa. Gosto daquela pessoa, mas não gosto dela. Não há uma razão. Eu não gosto. Não gosto porque aquela pessoa diz que não gosta. Um amigo diz que não gosta. É só bem por aí. De resto, pá, temos aqui o exemplo, está aqui hoje, está ali sentado, que teve aqui uns minutos antes, que é o Rui. O Rui inicialmente
tinha essa opinião e sei de mais pessoas que tinham essa opinião em relação a mim. Mas que assim que começaram a falar comigo, se começaram a dar comigo, começaram a perceber que isto não está tratado do lado certo da barricada ou do lado errado da Sim. barricada. Não é uma trincheira, sim. Trata-se de. Mas fogo. Aquilo que falaram desta pessoa não é Não isso. corresponde, sim. Não é isso. Isso depois isso vem, o primeiro impacto aqui, levando para a parte da corrida, não é? É esta parte aqui que sobressai mais, até porque não nos podemos esquecer que estamos a falar para pessoas que não fazem nada, que ainda não começaram a correr e que nós queremos puxar para este lado. A imagem que eu tinha de ti era desde logo que eras uma pessoa muito solitária. E explico-te porquê. Que era alguém que, lembro-me das mensagens no nosso grupo, somos da mesma equipa, em que tu dizias: vou estar em hora X, a sítio X, quem quiser vem, quem não quiser eu ponho mandar. Aquilo que até me fazia lembrar um bocado a ideia de convidas o pessoal para ir à tua casa, mas tu depois às 8 vais dormir com o pessoal, pronto. Por outro lado, isso também denota que tu sabes bem qual é o teu rumo. Uns és uma pessoa muito obstinada em relação ao teu foco, ou não? Sim, ainda aqui há uns meses atrás, por causa do rumo que a Universidade está a levar, houve pessoas que falaram, pá, em grupos em que eu estou inserido, em que se falou, e eu disse assim: eu sei para onde é que vou, sei onde é que vou estar daqui a um ano, sei onde é que vou estar daqui a 2 anos, sei o que é que vou estar a fazer daqui a 3 anos. Uhum. Precisas ter muita segurança para poder dizer isso, não é? Trabalho, Ok. Consistência? Disciplina? trabalho, Ok. trabalho. Eu sei o que é que vou fazer amanhã, sei o que é que vou fazer no dia a seguir. Uhum. Pode haver ali alguma alguma variável, que isto não é tudo reto, Uhum. mas eu tento controlar a minha vida o máximo possível. Ok. Ok? Também eras assim com a corrida? Sou. Ainda corres? Não corro porque estou magoado. Estás magoado com alguém? Não, estou magoado comigo mesmo. Estou Estou a magoado brincar. comigo mesmo porque o meu corpo cedeu, Ok. não por causa da corrida, mas o meu corpo cedeu por causa de coisas que podem acontecer a mim, a ti, Sim. a qualquer um Sim. a qualquer um indivíduo que corra na nossa equipa, pode acontecer a qualquer um de nós. Pá, e neste momento não estou a correr, mas vou correr. Em setembro vou correr uma prova. Em setembro vou correr uma prova para ganhar. Que fique bem explícito. Vou correr uma prova para Só ganhar. corres para ganhar. É que a imagem que eu tenho de ti é que tu corres para te encontrar algures no caminho. Há patamares. Uhum. Há patamares. E durante muito tempo da minha vida, e a maior parte do tempo da minha vida, corri sempre para ajudar ao treino, que é para ajudar a equipa. Se eu fizesse primeiro, fazia. Se eu fizesse segundo, fazia. Se eu fizesse terceiro, fazia. Mas sempre para tentar dar o melhor, acho que para ajudar alguém. E esse ajudar alguém sempre foi a equipa. Ok. Pá, já lá vai a altura que eu corria individual e aí sim corria por mim, fazia o que eu queria e bem me apetecia. Mas não, eu corro e enquanto estiver inserido numa equipa, corro para ajudar a equipa, não corro sozinho. E como é que começaste? Como é que começaste a correr? Onde é que isto surge? Porque isto, agora que é aqui uma fase de transição, podemos se calhar chamar-lhe assim, não sei, mas isto tem de surgir de alguma maneira. Isto é complicado, é assim, eu E há corri, quantos anos é que surgiu? Só para se ter noção. eu fui obrigado a correr durante muitos anos, vamos passar essa parte à frente, até licencialmente aos meus 12 anos eu ainda fui obrigado a correr, vamos passar essa parte, não Sim. interessa a Não, ninguém não, agora. de todo, de todo. Depois pude começar a tomar algumas decisões na minha vida e deixei de correr. Uhum. Então disse à minha mãe que eu correr é atrás de uma bola. Ok. Temos aqui mais um padrão. Pronto, eu correr Já não atrás és de a uma primeira bola. pessoa que me diz Andei isto. ali nos futebols desta vida, judos, opá, senti-o ligado ao desporto. Depois fui militar durante X anos e na minha vida militar corria o que tinha a correr, fazia os mínimos para ter 20 na corrida, que tinha 20 na corrida, que digamos que era 2400 metros em 7 minutos. Ok. Pronto. Fazia os meus mínimos para ter 20, se quisesse ter os mínimos, tinha os mínimos, Sim. mas fazia os meus mínimos para ter 20. E nunca corri, efetivamente, enquanto estava no serviço militar, nunca corri. Cheguei inclusive a desrespeitar algumas coisas porque não queria correr. Joguei à bola, enquanto estava na tropa, joguei à bola, fiz o que tinha a fazer para os ajudar nessa parte. E quando saí, um amigo meu, que é o Mané, da minha terra, que começou a correr antes de mim, ligado aos estrelas, antes de mim, e pá, começou-me a desafiar para eu ir correr. Eu já ajudava em algumas provas, sabia mais ou menos o que é que era. Sempre em miúdo corri no monte, andei de bicicleta no monte, fazíamos downhill antes de mais ninguém fazer.
Isso também é um padrão, porque o Rui também já me tinha falado na questão do Yeah. downhill Yeah. e tenho mais um, eu tenho mais um convidado também a fazer downhill. Mas muito possivelmente os downhills desta vida que o Rui já fez já eram bastante mais desenvolvidos do que aqueles que a gente fazia. Pá, corríamos no monte, andávamos no monte, tínhamos essa relação, porque pá, somos da Serra, basicamente. Éramos como a malta de Coimbra nos referenciava, éramos os serranos, porque morávamos lá do lado do rio e tínhamos a serra. E quando o meu colega me começou a desafiar para eu correr, eu comecei a correr. Comecei a correr. A primeira vez, lembro-me perfeitamente da primeira vez que fiz 3 km e 800, que era subir, era o ponto mais alto próximo da minha casa, que era o retransmissor, e voltar, demorei cerca de 55 minutos a ir lá. Estamos a falar de que distância, mais ou menos? Só para ter uma 3 noção. km e 800. Ok, ok. 3 km e 800. 3 km e 800, 3 km e 800 e qualquer coisa. Não falhava Ok. muito disso. O ir. Uhum. Depois tiveram O ir ao regresso. Epá, sei que das últimas vezes que fiz essas comparações, ainda a viver em Ceira, sei que das últimas vezes que fizemos essas comparações, eu demorava cerca de 28 minutos a ir e voltar. Portanto, tinha lá nas cenas dos Stravas, tinha lá os recordes todos daquela zona e mais não sei o quê. E a coisa começou a pegar por aí, de ser desafiado por um amigo meu, muito mais velho que eu, que neste momento também não corre. Foi ele que me desafiou e começou-me a levar. Agora vamos correr isto, agora vamos correr aquilo. Sim. E eu ia e fui. Pá, e o gosto começou a ficar cada vez mais apurado. Até que comecei a perceber que se queria dar mais tinha que ser sozinho. Mas Então, tiveste de criar um hábito, certo? Tu tiveste de criar um hábito de correr. Voltando a pensar na pessoa que não corre. Tu não chegaste ali e lembraste, olha, hoje está bem, tinhas a parte em que, em que fizeste isto como serviço militar, não te lembraste. Olha, afinal hoje se calhar vou querer correr e depois isto cola. Não cola. Tens de lhe dar trabalho, tens tens de lhe dar que consistência. alimentar. Tens que alimentar E como é que aquilo- alimentaste todos os dias? a meu ver, isto funciona de duas formas. Ou tu alimentas um ego, ou tu alimentas a vontade de correr. São coisas diferentes. Então, E há muita gente que anda nesta vida, principalmente dos trailers, para alimentar egos. Para o like no Facebook, para o like no Instagram e assim. E há outras pessoas que é para se alimentarem elas próprias de conquistas, de mudanças e de uma travessia de um longo deserto que vêm a desempenhar. mas esse deserto não é só a corrida, certo? Aqui também estamos a falar de personalidade. Sim. Pois, Há- é Aos exatamente o desertos, que eu aos desertos que, como eu, que eu gosto de permanecer muito mais sozinho. Os treinos longos eu dou muito mais prevalência e privilegio estar sozinho. Mas também só está sozinho quem se consegue suportar a si próprio sozinho. Certo, mas suportar a minha pessoa é um bocado complicado. Não é isso que eu quero dizer. É, alguém que passa tempo sozinho consigo é alguém que gosta de estar sozinho. E isso significa que é alguém que aprecia a sua própria companhia. É assim, eu gosto de estar sozinho, Não mas significa gosto. que queira estar isolado dos outros, não é Sim, isso que eu estou a não, eu dizer. gosto de estar sozinho, mas a nível de alimentar isto, de alimentar os treinos, e sim eu gostava de estar sozinho, porque acho que é bom treinarmos com alguém uma vez por semana, irmos, 2 vezes por semana, irmos, máximo. Já aqui a relacionar um bocado com o treino. Acho que é bom para sairmos de zonas de conforto, para criarmos alguns gelos que nos sejam benéficos mais tarde. Não estamos a falar de usar pessoas. Sim, estamos a falar de É? networking, é diferente, é Sim. completamente diferente, sim, sim. Tem a ver E com o resto, tu- acho que tem que ser feito sozinho, porque o problema entre nós e o nosso desempenho somos só nós. Isto é entre ti e ti. Tu é que tu se queres treinar, tens que ir sozinho. Uhum. O teu treino é o teu momento, é o teu habitat, é o teu espaço. Não é mais nada que isso. Sim. Pronto. Porquê? Não é que ir com outras pessoas nos prejudique ou nos ajude. Porque ajuda. Por isso é que eu digo que Uhum. 2 vezes por semana ou assim, especialmente nos treinos longos, que sim que nos faz falta ir com alguém. Mas em treinos de variações de ritmos, de séries, esses treinos mais específicos, nós temos de estar sozinhos. Que é aí que as coisas acontecem. É aí que a gente se supera e a gente só se supera se tivermos capacidade para nos superarmos a nós. Se tivermos que ir e vamos a treinar vou treinar contigo, vou treinar com o Rui, não é que a gente se vá atrasar, mas o desconforto pode nunca aparecer. E a gente podemos pode ser nunca, para mim e não para ti, não é? e a gente pode nunca sobressair. Por isso, já ajudei ou já ajudei da forma possível algumas pessoas a treinar, porque eu não tenho formação, não tenho nada, mas
com a experiência que Sim, adquiri experiência. e com o certo conhecimento que desenvolvi, com pesquisas, com a ler, porque acho que todos nós gostamos de ler um bocadinho aquilo que estamos a fazer. Acho que a todas as pessoas que eu transmiti essa parte do se isto é para acontecer, tem que acontecer quando tu estás sozinho. Uhum. Acho que as pessoas conseguiram compreender isso. Há uma frase emblemática que me ficou na cabeça que é: tu és aplaudido em público pelo que praticas em privado. Certo. E isso é muito verdade. Ou seja, É. tu não consegues ter um processo, seja ele qual for na tua vida, porque senão as pessoas vão estar sempre a dizer: olha, não é assim, é assado, não é cozido, é frito. Aqui no caso, transportando para a corrida, é eu vou ao meu ritmo, tu vais ao teu, mas depois eu por acaso não sinto tanto isso, mas é tal cena de queres dar aquele extra e às vezes é difícil, porque a zona de conforto do outro já foi atingida e a tua ainda não. A zona de desconforto, é isso que eu quero dizer. Sim, Mas é o sim, conforto. porque eu acho que o desconforto é o que te traz a evolução, é tu chegares Exato. lá, mas tens que E tu te já passaste predispor. por isso várias vezes. Sim, tens que te predispor a chegar lá. Tu, Sim, quando começaste, saíste da tua zona de sim, conforto, sim, sem dúvida. literalmente. Tu és um dos exemplos que as pessoas deviam levar em conta, que saíste da tua zona de conforto para atingires. Mas a minha zona de conforto também não só bolos e sofá. Portanto, eu tinha mesmo que sair. Sim, Mas isso é uma zona de conforto é uma zona de para conforto gigante. milhares de Sim, pessoas. sim, 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 verdade. E essa parte tem que ser conseguida. Tem. Isso tem que ser conseguido. Ainda agora estes dias eu estive na Pampilhosa da Serra a participar numa atividade no Walking Weekend, que é uma atividade que eles fazem lá anualmente, tem uma adesão gigante. Pagas um valor, tens acesso a várias experiências de caminhadas e sensoriais. E este ano, como eu estou a projetar provas no território, fomos desafiados a desempenhar lá algumas atividades de corrida. O Rui e o Miguel fizeram-me o favor de estar presentes numa atividade de corrida maior, e na atividade de corrida do dia a seguir eu tinha uma pessoa inscrita e não tinha uma pessoa, tinha mais. Tinha uma pessoa inscrita e tinha 10 alunos de um curso de desporto da Pampilhosa, lá na Uhum. escola da Pampilhosa, e um professor. Eu chego lá de manhã e digo assim: eu já tenho um treininho soft de corrida, tinha uma parte no monte e uma parte citadina. Eu chego lá de manhã e eu olho e eu digo: isto é o meu grupo de certeza. Um grupo mais jovem, isto é o meu grupo, mas isto é o quê? Eu assim: isto é o quê? O que é que estas pessoas vêm fazer para aqui? Tu tens uma atividade projetada para um grupo de desporto, para um curso de desporto, em que pá, só faltava ali, se calhar, mudarem a t-shirt para estarem vestidos para ir para a noite para um bar. Calçado, Nada mais. calções, não havia nada que tu olhavas e projetasse para o mundo daquilo que iam fazer ou para o mundo esportivo. Pá, e nós fizemos, a gente arranca para fazer 7 km a correr e ao final de 500 metros fui explicando ali algumas coisas em relação às pequenas rotas e às grandes rotas, e ao final de 500 metros, 600 metros, íamos todos a andar porque não havia capacidade física para mais. Ok. Estamos a falar de miúdos de 14, 15 anos, que estão no 10º ano e 11º, que não tinham capacidade para correr nem 1 km e estavam num curso de desporto. Há aqui qualquer coisa de errado. Há Bastante, muito errado. bastante. E como é que se fala? Fala-se com agressividade no sentido de como é que isto é possível, ou fala-se no sentido de ok, isto é assim, nós temos que É assim, encarar a realidade como ela é e tentar mudá-la. Houve ali algumas Influenciá-la. partes. Eu antes de tudo tinha-me apresentado, Uhum. apesar de não ter formação nenhuma Uhum. desportiva. Mas isso às vezes não é só o canudo, ou seja, tu tens o estatuto, mas tu tens a experiência, quer dizer, não tens o curso de Exato. desporto, Temos a mas tens a experiência, experiência. mas nós temos que conseguir chegar a um patamar de separar a experiência para a experiência para o canudo, porque sabemos que Sim, o se canudo. estamos a lidar com pessoas que estão a estudar, basta quem és tu? O que é que tu estudaste? Ok, Para nos desarmar. certo. Ok? E a minha apresentação foi logo de forma a eles perceberem que eu não tinha formação a nível desportivo, mas que tinha um currículo a nível desportivo e que tinha várias vertentes que lhes podia ser benéfica. No fim, acabei a dizer-lhes e a fazer-lhes entender, e eles perceberam que neste momento já se desenvolvem atividades de grupo, aqueles os team buildings e Sim, assim. sim, sim, na minha empresa também se fala disso. Pronto. E esses patamares, isso desenvolve-se não é por um mais forte, desenvolve-se é por um mais fraco. Quando o mais fraco atinge o nível do mais forte, nós estamos todos bem. Uhum. Se o mais forte começa a ignorar os mais fracos e ir-se embora sozinho, começa a haver ali um Isso também tem espaço. muito a ver com liderança, já. Já estás a entrar num ponto que também é que fala-se muito, sobretudo na tropa,
Às vezes tu não vais para o high performer nem para o low performer, tu vais para aquilo que é o average, mas que é o mais trustful, aquilo que tu Pronto, podes tens que confiar manter mais. ali um patamar e se nós estamos a falar numa parte de formar pessoas para alguma coisa, Claro. que se calhar nem eles sabem qual é que é o alguma coisa, mas com 14, 15 anos já podem estar a dar um passo naquilo que vai traçar a vida deles toda. Claro. Tentei que eles percebessem que tinham que entender que no final ou tinham todos êxito Ou a prova falhava, por assim ou, dizer. ou as coisas não podiam não correr tão bem. Então, notava-se ali algumas divergências físicas bastante Acentuada. evidentes. Acho que no fim eles conseguiram perceber que se ajudarem uns aos outros, o barco consegue ir mais à frente. Isso também é um bocado o espírito do trail, não é? Um bocadinho mais até do que da estrada, que é... A estrada, se te virem mal, deixam-te lá. Sim, Esquece isso. vais com a faca nos dentes. Esquece isso. Sim. Pá, É verdade. os que vão na faca nos dentes são os Sim, os 30 primeiros, nem isso. O resto de ir para trás não custa nada de ver uma pessoa cheia de câmaras e deitar a mão para ajudar. Não é por fazeres mais um minuto a levar alguém que te vai prejudicar o resto da vida. Acho que a estrada está um bocado mais focada na parte competitiva e na parte de ignorar o próximo. Mas E acho achas que no essa trail isso competição não acontece tanto. Não existe competição no trail? Existe muita competição no trail, mas acredito que as referências que nós temos, que acho que devem ser encaradas, pessoas que já neste momento já não praticam e que Sim. praticavam, que eram os melhores e que se hoje em dia, se calhar, se praticassem, continuam a ser os melhores. Falo do Jerome Rodrigues, falo de uma pessoa que mora aqui próximo de nós, aqui em Pereira, do Edgar Faria, que possivelmente se passassem por um atleta, mesmo que fosse de outra distância, que estivesse mal, possivelmente, eu tenho quase certeza, que iam perguntar se era preciso ajuda. Não ignoravam, não faziam, não passavam e andavam. Uma coisa que a gente vê muito em meias maratonas, em maratonas, em provas de 10 km já não vês tanto porque as provas de 10 km já se desenvolvem noutros ambientes. Mas meias maratonas, isso vê-se muito. Pessoas com grandes dificuldades Sim. a chegar-se à frente e não conseguirem ter A sensibilidade? a sensibilidade de ajudar o próximo. Eu, nas primeiras provas de trail que fiz, não andava nem depressa nem devagar, andava ao meu ritmo. Eu nunca tive uma escalada da força gigante, nunca passei por fases más, sempre consegui uma evolução constante. Nunca tiveste quebras? Nem na tua vida pessoal que te influenciassem a corrida, nem... Porque às vezes tem a ver com isso. Porque se falarmos para a pessoa normal, que não tem uma dedicação A tão nível, grande a quanto nível nós. de, a nível de, por exemplo, mudar de trabalho e influenciar o treino Isso e a mim depois a aconteceu. prova à frente, Sim. isso aconteceu. A mim também me Isso aconteceu. me aconteceu. Isso é nítido e temos um exemplo grande de que me aconteceu em 2019, salvo erro, foi em 2019 na Serra da Freita, em que eu desmaio aos 20 e tal quilómetros e volto a acordar. Acho que não passou ninguém por mim, porque eu desmaiei ao lado do trilho, e não passou ninguém por mim, e eu acordo e eu chego na mesma aos 40 e tal quilómetros ao abastecimento em que desisto. Chego na mesma com 6 horas e pouco de prova, que basicamente era um probalhão que eu estava a fazer normal. Era um probalhão que eu estava a fazer, mas chego lá e as pessoas já estão, mas tu vens bem? E eu, não, mas aconteceu-me isto. E basicamente, aquilo que eu digo sempre, que é a realidade, eu liguei à minha mãe disse-me para eu não continuar a correr. E eu parei porque era uma coisa que Isso é delicioso. não era. Isto é delicioso porquê? É delicioso, sim, porque isso Mas há isto de é haver, delicioso há de porquê? haver uma ligação muito forte. Sim, Há as ligações na minha família existem alguns problemas cardíacos. O pai Ok, faleceu com problemas cardíacos e eu sempre que quis fazer provas, quis fazer escala da força, pedi sempre autorização. Mesmo andando a treinar, andando na minha vida, a fazer as minhas coisas, sendo maior de idade, eu pedi sempre a quem manda, à matriarca, se poderia desempenhar aquilo. E sempre tive o aval, sim senhor, vai. Nunca... Tenho certeza que ela nunca me ia dizer que não. E naquele dia, quando aconteceu aquele infortúnio, a primeira coisa que eu fiz, mal tive rede, eu desmaiei na zona de Regofo, para quem conhece a Serra da Freita, na zona de Regofo, sentado numa pedra, não sei se estive lá muitos segundos ou poucos segundos, acredito que não tive lá tempo infinito, Sim. e acredito que nem ninguém passou por mim. Porquê?
Eu sentei-me numa pedra ao lado do trilho e quem passasse ali via-me numa posição um bocado pouco ortodoxa e de certeza que me Ajudava. e que me ajudava. E depois quando eu acordei, meti um gel, bebi água, fui na minha vida, o que aconteceu aqui, e comecei a tentar progredir na prova ok. normalmente, Uhum. e o meu corpo foi sempre progredindo, até que eu cheguei ao abastecimento seguinte na Aldeia da Pena, aos 44 km, com 6 horas e pouco de prova, na Serra da Freita, toda a gente há de saber o que é aquilo. Estava o Bruno Coelho a desistir à minha frente, e eu chego lá e eles, então, o que é que tu precisas? E eu, nada, porque eu vou ficar aqui. Então, mas tu estás bem, tu estás a ser dos melhores a chegar aqui com a melhor cara. Eu, não, mas aconteceu-me isto, não vale a pena a gente continuar, não vale a pena andar aqui com truques. Pronto, e desisti. E fui-me embora. Precisas ter muita força mental, mas isso Para também desistir? deve ter a ver com. Sim, precisas. Desde logo tens que reconhecer que não estás bem. E isso Não. tem a ver com a tua. Há de ter a ver com a tua formação Acho que temos pessoal. que nos... Não, Tem a ver com conhecimento, mas. E tu também sabes que o teu histórico de tu tropa, não é? sim. Eu não fui, portanto não tive, não sei, não estou a falar por experiência daquilo que vejo. Mas nas tuas provas tu consegues perceber, Consegues, só aos 5 estás bem, só aos 10 estás bem, Consegues, só aos 20 estás consegues. bem. Tu consegues perceber isso. consegues, mas por exemplo, desistir numa maratona era algo que eu ainda não passei que deveria ter feito nas últimas duas que fiz e não consegui fazer. Eu não consegui desistir, percebes? É aí que eu quero chegar. E se precisas de Mas ter. não conseguiste fazer quando? Quando chegaste àquela barreira que toda a gente fala dos 30 km? Não, eu já tenho, Mais cedo? já tenho experiência Mas- nisso. mas- Não, eu em Coimbra, por exemplo, fiz a prova com 15 fiz 15 km de prova com câimbras, o corpo todo. Eu cheguei, fui assistido medicamente, com uma desidratação brutal nesse dia, estava muito calor. E no caso, deveria ter desistido. E em Aveiro, aos 37 km, eu já estava completamente morto. E aí tive de andar. Ou seja, andei os outros 5 pronto, andei e depois já não consegui propriamente continuar. Mas aí, por exemplo, como é que eu ia dizer? Há vários passos a fazer. Tu pode, em Coimbra, fizeste 17 km Foram 15. ou 15 km mal. Foram os últimos. Pode não significar que não estavas bem preparado para aquilo. Não, eu estava bem preparado. Os meus índices cardíacos estavam estava na zona 5. Tive 97% do tempo da prova na zona 5. Ou seja, estive em esforço o tempo todo. Pronto. O tempo todo de prova. Pode muita coisa acontecer ali, é uma má semana anterior, uma má recuperação, noites mal dormidas, mais gestão de sais antes. Sim. E muita antes. ingestão de cafeína. Foi aí que eu descobri que a cafeína te faz secar, em excesso te faz secar os músculos. Também ajuda. Sim. Também ajuda. Mas isto não é by the book. Não. Isto não é igual para todos. Não, de todo. Isto não é igual para todos. Não, mas ali eu deveria ter exemplo, desistido. É isso que eu por estou a dizer. exemplo, Eu não fui capaz de eu dou este exemplo e o Rui sabe disto. Sim. Eu não aguento, seja qual for a prova, que eu vá, eu não aguento, eu arranco eu agora, acabado, entre aspas, de almoçar, Sim. eu não aguento 45 minutos sem comer. Ok. É curioso porque eu também não. Eu não aguento. Eu tenho que me alimentar de 45 a 1 hora sempre dentro de prova. Alimentar, não estou a falar de tomar um gel. Uhum. Estou a falar de comer. Ok. Alimento sólido. Eu tenho que me alimentar. E há muita gente que se questiona como é que eu consigo comer tanto. Posso dar um exemplo. Por exemplo, no Mute de Mute é onde? Para quem não sabe, Mute é onde? na Madeira, Ok. Madeira Island Ultra Trail, no qual eu ia a contar fazer cerca de 20 horas e fiz 21 horas e 52. Há vários fatores, que acho que o principal foi a falta de provas grandes durante muito tempo. Foi a fase toda de não haver provas durante o período do Covid e eu depois estar disposto a ir fazer aquela prova. Acho que foi esse o patamar que influenciou. Que eu acho que vale mais do que isso. Acho que consigo fazer sub 18 horas lá. Treinado, bem alimentado, bem nutrido, acho que consigo fazer menos de 18 horas lá. Podia utilizar outras palavras, mas não vale a pena. Não vale a pena. Então, eu lá, no Mute, ingeri 12 litros de água, 8 litros de isotónico, 8 litros de sopa, cerca de 20 géis, fora uma outra barra que eu fui comendo. Ok. Isso é muita coisa. Isso é mesmo. Para 21 horas e 52 minutos. Isso é mesmo muita coisa. Pronto. No Cicó, no 111, quando eu fiz 13 horas e 50 e qualquer coisa, ingeri 5 litros de sopa, ingeri 12 litros de água, 9 litros de isotónico, 15 géis e as papas dos bebés, que não disse no anterior, mas eu ingiro sempre uma de 160 minutos. Isso nunca falha.
ou podem variar se são de 90 gramas, se são de 110 gramas. Ok. Mas ingiro sempre uma por hora, dependendo da distância que vá desempenhar sem abastecimento. Eu ingiro mais 20 gramas ou ingiro menos 20 gramas. Pronto. Mas no miúdo, por exemplo, ingeri 20 e tal, 21 ou 20, já não tenho certeza, papas de bebés. Nessa. Porquê? Como diz uma pessoa que eu conheço, enquanto tu tiveres comida e bebida, o teu corpo nunca para. Um indivíduo treinado, bem treinado, não é excelente treinado para ganhar, Ok. mas não é mal treinado para ir ali arrastar-se Uhum. há muito tempo. Isto também é prejudicial e as pessoas têm que começar a perceber. Isto não pode ser aquilo que acontece do eu quero ir fazer os 111 e vou fazer os 111 porque eu quero fazer os 111. Não, nós temos que ir fazer os 111 porque temos que treinar. Temos que treinar para ir fazer os 111. Tudo que para mim, e isto não é denegrir a imagem de ninguém, não é denegrir o desempenho de ninguém, mas para mim, no Cicó, tudo que for num dia bom, de tempo bom, tudo que for mais de 20 horas é estragar o corpo. São pessoas que não treinaram o suficiente para andar ali. É uma prova que se desempenha muito melhor, faz muito melhor do que outras, muito mais acessível, e acho que as coisas têm que ser pensadas e nós temos que ter noção de não é por eu ir aqui a caminhar que me estou a fazer mal a mim. Não, nós estamos a fazer é bem pior do que aquilo que imagina. Já fiz várias provas, tenho várias provas de 100 km no corpo e há diferentes patamares. Já desempenhei provas com 13 horas fazer a terceira, já desempenhei provas com 16 horas fazer 14º, Ok. já desempenhei provas com 18 horas eu fazer a 30º, mas o primeiro dessa prova com 17 horas. Ok? Sim. Provas de 100 km. Sim. Nós temos que ter a noção para onde é que vamos e o que é que estamos a fazer. Sim. E acho que já um bocado entrando nos patamares de organização, acho que os organizadores têm um bocado de responsabilidade em deixar que as pessoas se submetam a certos esforços que não são benéficos. Ok. Esse é um excelente tema para outro episódio em relação. E sim, Podemos já tínhamos fazer falado sobre isso. e tem toda Porque eu tenho muito interesse em perceber isso, que é mas para já vamos deixar isso de parte, mas que é perceber qual é o teu pensamento, ou o pensamento de alguém que organiza, por exemplo, pensando nas pessoas que ainda não estão nas modalidades, porque esse é o nicho que tu tens de atrair, digamos assim. Porque a modalidade por si só, a prova vende-se para quem está. Não querendo entrar muito no assunto agora, isto é um pano que nos dá para muitas mangas. Vai dar e vamos mas- desenvolver isso e podemos fazer 1, 2, 3 episódios com mais gente, uma conversa com Isso mais, por acaso com poderá mais ser. mentalidades. Sim. Podemos fazer uma tertúlia, uma cena assim, que acho que também é um molde que te pode encaixar bastante bem. Fazer uma tertúlia Sim. a nível de nutrição durante a prova, no meio do atleta. Não é o nutricionista que está sentado em casa Sim. a olhar Para para mim, valores. sim, exato. É o atleta. O Ok. atleta tem que passar, tem que dizer a quem o está a treinar. No outro dia houve uma pessoa num grupo dos nossos que pediu um treinador. Preciso de um treinador de trail para um amigo meu. Ele mora em Coimbra, começou agora a correr trail, quer um treinador. Sim. Isto é tudo utópico. Isto é está no vácuo. Isto está completamente no vácuo. Essa pessoa tem que procurar alguma coisa que se enquadra Ok. àquilo que Que temos se que dá ir de para aquela encontro. pessoa, não é? Temos que ir de encontro ali. Saindo agora desse tema e centrando-nos já na parte final deste episódio, eu tenho 3 perguntas. A primeira dela é: que mensagem é que tu dás à pessoa que está em casa, se é ligação ao desporto e que nós queremos puxar para cá? Como é que tu a fazes tirar o rabo do sofá de forma sustentável? Não é para vir fazer um ano, sair, é de forma sustentável. Sustentável é o tempo que eu ando cá. Há quantos anos Porque aqui? deve ser a fazer trail, deve ser as pessoas que andam cá há mais tempo. Consistente. Isso é? Estamos a falar há cerca de 12 anos. Ok. Deve ser das pessoas que andam cá há mais tempo. Não vamos falar do Zé Carlos. Não vamos falar desses exemplos que são bons exemplos. Sim. Muito bons exemplos. Mas não vamos entrar por aí. Vamos falar em pessoas mais novas, próximo de nós. Acho que... Mas que mensagem é que podes deixar a essas pessoas em particular? Mensagem. Procurem inicialmente pessoas como tu. E depois procurem pessoas como eu. Procurem pessoas que quiseram mudar. Uhum. E depois procurem pessoas que estão dispostas a levá-los
ao monte. Mas sem truques escondidos. Ele levá-los ao monte. Levá-los ao monte. Levá-los ao monte. Não é dizer, vamos ali fazer um treino, que é para depois eu ir a correr e ir olhar por cima do ombro e ir a curtir bué e ir a massacrar a outra pessoa. Não. Primeiro, temos que procurar o exemplo de pessoas como tu, que quiseram efetivamente mudar, quiseram efetivamente chegar a algum lado, quiseram efetivamente alguma coisa e depois procurar um grupo ou alguém que lhes diga assim, eu estou disposto a ir contigo. Mas que lhe diga à partida que aquilo também tem dificuldades, certo? Sim, mas uma pessoa está disposta a ir com ela. Porque nós conhecemos e temos no nosso ambiente, temos pessoas que gostam que as pessoas vão com elas só para se sobressaírem em relação às pessoas mais fracas. Ok, estou a perceber. Ok? Não é isso E eu nunca fiz isso. Está ali o Rui, que me conhece já demasiado bem e sabe que eu sou a primeira pessoa a dizer assim, tu viras-te, olha, vamos treinar. Eu digo, vamos treinar e tu? Não, porque tu corres muito. Não, eu corro aquilo que tu corres. Eu revejo-me nisso. Eu corro aquilo que tu corres. Eu não tenho necessidade. Isso nunca é benéfico. Nunca é benéfico. É estarmos a entrar no mundo, na espiral de vamos crucificar alguém só para eu estar aqui ou na pirâmide de eu estou aqui E a pessoa ainda está cá em baixo, porque é natural que ela esteja cá em baixo ainda. e vai continuar a estar ali. E o que é que vai acontecer? Vai fazer uma atividade, vai fazer 2 atividades e afinal não era isto. Mas se a gente fizermos uma atividade, vamos fazer há uma coisa que eu digo muita vez, que há uma volta que eu cataloguei e neste momento, não conhecendo outras pessoas que o façam, o recordista daquela volta é o Rui Monteiro, que é a volta dos Tristes. A volta dos Tristes é uma volta que a gente dá, que tem cerca de 12 km, que é uma volta acessível a todos, mas que nos dá uma boa experiência de trail. Que é uma volta que a gente sai das ruínas e voltamos às ruínas. Fazemos trilho, fazemos estradão, fazemos um bocado mais técnico, um bocado menos técnico. E aquilo é a volta dos tristes, porque é uma volta que nós chegamos ao final do dia de trabalho, paramos o carro, temos 70 minutos para treinar. A gente consegue fazer aí. Com mais ou menos esforço, 70 minutos, 75 minutos a gente consegue fazer. Ok. As pessoas, os indivíduos mais bem treinados conseguem fazer abaixo dos 60 minutos. Mas consegue-se fazer. E é uma volta que nos proporciona todas as diferenças que nós podemos encontrar, se calhar num percurso de trail. Nada de subidas muito agressivas, mas conseguimos ter subidas, descidas, pedra, técnico, é a volta de tristes. Porquê é a volta de tristes? Por causa disto, que é o tempo que eu tenho para fazer. Ok. É o tempo que a gente pode disponibilizar para nós, para aquela altura. Eu saio de trabalho, só tenho isto. Ou eu antes de trabalhar só tenho isto. Okay. E sei que faço aquele treino, que é um bom treino, naquele tempo, não há nada que enganar, tal. E tenho sempre rede de telefone. Caso aconteça alguma coisa, pego no telefone, tal, olha, estou aqui. Portanto, já sabes, quando puderes, manda-me o GPX para eu... O Rui manda um GPX para ele depois fazer isso um dia qualquer. Mas Sim. E durante um tempo que eu já estava a passar mal, já estava com dificuldades de locomoção por causa do problema na coluna que tenho, mas conseguia aguentar. E nós íamos treinar, íamos, e foi aí que, por exemplo, volto a falar no Rui, está ali, mas volto a falar no Rui, foi aí que ele começou a sobressair e a ir e a dizer assim, hoje vou à volta dos tristes. Ok. Tal. Criou adesão. Sim, e é uma coisa, é uma volta soft, uma volta boa, é uma volta soft, conseguimos talhar em alguns bocados para criar um bocado mais pequeno, mas acho que aqueles 12 km são bons. Penúltima pergunta. Claro, para a experiência. Ok. Penúltima pergunta. O que é que a Serra, que eu calculo que tu não faças estrada, mas o que é que a Serra sabe sobre ti que mais ninguém sabe? E que tu possas partilhar, obviamente. O que é que a Serra sabe sobre mim que mais ninguém sabe? A estrada também sabe algumas coisas. Ok, mas a Serra, o que é que a Serra sabe sobre mim que mais ninguém sabe? Se eu for dizendo, toda a gente sabe. Mas que tu possas dizer, claro. Okay. Não seja... não, a Serra conhece-me melhor que ninguém. E as pessoas que começam a frequentar a Serra começam a conhecer a mim melhor do que a Serra. Ok. Então, quem te quiser conhecer bem, tem de ir contigo para a Serra, é isso? Vai comigo para a Serra ou vão sozinhos para a Serra? E aí começam a conhecer. Sim, vão começar a perceber quais é que são os meus ideais, aquilo que me ensinaram a mim, onde eu quero estar e onde eu quero que as pessoas vão. Ok. Última pergunta. O que dirão as tuas sapatilhas daqui a 30 anos? O que dirão? Dirão que
passámos bons momentos juntos e ainda vamos passar muita coisa juntos. Ora bem, daqui a 30 anos eu vou ter 70. Ok. 70. Acredito que ainda cá esteja. Claro E que vou sim, fazer. então, Não, não é isso. Vou fazer de tudo para. Acredito que ainda cá esteja, mas vou fazer de tudo para estar e a desempenhar as funções que desempenho agora, Uhum. o que eu faço agora, ainda melhor e mais vezes ao longo do ano. Pronto. Tens alguma... Agradeço a tua vinda aqui, agradeço mesmo. Tens de cá voltar. Isto fica aqui assente, porque vamos ter muita coisa para falar. Acho que podemos abordar. Acho que falar com pessoas como. Não é por ser. Não é por ser eu, mas acho que falar com pessoas como eu, se for uma pessoa que consegue explorar bem Sim, as pessoas, acho que nós tínhamos aqui conversa para. e teremos. Mas, Acho que tínhamos aqui no conversa caso- para durar horas a fio. Acho que se quiser explorar mais duas ou três vertentes, ou duas vertentes, ou incidir mais na parte daquilo que eu acho que deveria ser o trail neste momento, ou aquilo que está a ser o trail, ou aquilo que deveria ser o trail, acho que podemos voltar. Acho que poderemos voltar a falar do nível de organização, que há muita gente que não gosta de mim por causa da organização que eu faço. Pronto, não gostam de mim, mas depois vão fazer as provas que eu faço no dia a seguir. Isso quer dizer alguma coisa. Eu acho que isso será um excelente tema para nós depois Acho que podemos abordarmos. fazer Até acho que podemos- pensando no prisma, que é sempre esta mensagem inicial aqui, que é tirar pessoas para começarem a correr, portanto, ou seja, a organização nessa voltando aqui à tua parte as pessoas saírem para virem fazer. As minhas provas são projetadas para toda a gente conseguir fazer a caminhar. Não pensem que são provas de eletismo, são provas elitistas, são provas para quem corre. Todas as minhas provas são projetadas para o último elemento as fazer andar. Porque nós temos um elemento que as faz sempre a caminhar. Se ele as faz a caminhar, toda a gente as consegue fazer a caminhar. Isto vai de encontro à gestão do esforço. Ok. Esse é outro patamar. É outro patamar. Falaremos disso depois no trator. É outro Muito patamar. obrigado. Foi um bom. Em relação ao amuleto que tu falaste para eu trazer. Explica sim, já. Acho que aqui a parte do batom de cieira é uma coisa que me acompanha ao longo dos anos. Sim. Porque se nós não hidratamos bem, só há uma coisa que nos substitui isso, que é o batom de cieira. E acabou por ser um dos maiores confidentes que eu tenho e uma das coisas que guarda os mais segredos da minha pessoa. Eu não passo um dia sem batom de cieira no bolso, não passo um dia sem batom de cieira no carro, não passo um dia sem meter batom de cieira. Em relação ao vinho, isto não se trata de ser uma pessoa que bebe muito ou bebe pouco, mas é uma coisa que nunca houve boas reuniões que foram feitas com a beber leite. Pronto. Isso por acaso podia ser uma boa sugestão. E Temos aqui eu leite sou no aquela podcast. pessoa que gosta de beber um vinho. Se as pessoas que estão à minha volta me conseguirem acompanhar, mas Não, aí 90%, lamento, mas não. 90% das reuniões que eu vou, Conseguem mesmo, acompanhar. mesmo reuniões, entre aspas, isto é uma coisa séria, mas reuniões Sim. mais sérias, Sim. reuniões de negócios, eu faço sempre o mesmo que fiz aqui hoje. Levo copos, levo garrafa, abro a garrafa, se alguém quiser beber comigo, bebe. Se ninguém quiser beber comigo, não bebe. Mas raramente A pessoa fico a não beber bebe. sozinho. Ok. Raramente fico a beber sozinho. E acho que é uma forma de Quebrar o gelo? quebrar o gelo e de criar alguma intimidade. Sim. Claro, mas no caso é mesmo pessoal, não... Não, a intimidade sim, manteve-se, mas sim. no caso Não, mas acho que é não. uma forma Sim. de nos conseguirmos aproximar do outro. Sem dúvida, consigo E perceber. nem sempre somos julgados por beber um copo de vinho, somos julgados por as pessoas que, a bem ou mal, estão em patamares superiores que nós. Sim, claro. E nós, portugueses, temos um bocado essa filosofia de que se estivermos a beber uma cerveja à porta do café, ou se tivermos, não estou a dizer para sermos bêbados, atenção, mas estou a dizer se estivermos a beber uma cerveja à porta do café, ou se estivermos a beber um copo de vinho, ou um jantar, ou assim, que vai passar alguém, vai olhar para nós e vai dizer assim: "Então, mas aquele gajo agora está ali, estou aqui." Mas, como se costuma dizer, a hora de deitar não tem nada a ver com a hora de levantar. Às vezes pode coincidir, mas temos que saber em que sítio estamos e à hora que estamos. Obrigado, João, mais uma vez. Olha, muito obrigado. Obrigado eu, e quando tu quiseres a gente trata do resto. Ok, combinado.
Esta foi mais uma entrevista daquelas que deixam marcas. Marcas de quem abandona o sofá e sai para correr. Se também acharam, partilhem, subscrevam, comentem e no fundo façam sugestões para joaocarlosilva88@gmail.com. Fica à vossa espera, um grande abraço, até à próxima pessoal.